E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Shun Nishimura, que é presidente do conselho da holding da Jacto, né, que você provavelmente deve conhecer, terceira geração da família aí que fundou a empresa lá em Pompeia, no interior de São Paulo, muito improvável também, né? Shun, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigado, Paulo, um prazer aí falar com você, falar com o teu público aí também. Vai ser uma conversa muito legal. Com certeza, cara. Eu já falei isso algumas vezes em outras oportunidades aqui, em conversas no podcast, conversas pessoais também, o quanto eu admiro, né, cara, a Jacto. E eu acho que ela é uma marca muito admirada no Brasil, né, cara? Então vai ser legal trocar essa ideia aqui. Graças a Deus. Obrigado. Vai ser um prazer. Bom demais. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E Shun, pra gente começar essa resenha aqui, cara, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Meu nome, na verdade, é Franklin Shunjiro Nishimura, né? Mas eu sou conhecido como Shun, é mais curtinho, né? Shun. Sim. O Franklin, na verdade, foi um nome dado pelo meu avô, Shun de Nishimura. Foi ele que escolheu esse nome inspirado em Benjamin Franklin, né? E porque ele queria que os netos dele fossem netos muito criativos, muito inovadores, e ele buscou na história e achou lá Benjamin Franklin, e aí me batizou de Franklin, né? Mas eu sou terceira geração da família Nishimura, tenho 48 anos, sou casado com a Josiane, temos 3 filhos maravilhosos, né? 2 meninas e um menino. Estão na idade super boa aí, de 6 a 12 anos. Então, bastante agito em casa aqui. Mas é uma coisa maravilhosa. 4ª geração já está bem presente, já é maior em número do que a nossa terceira geração, né? E eu sou acionista do Grupo Jato. Eu estou atualmente... Eu não sei se você tem interesse, quer que eu falo algumas coisas que eu faço, Paulo? Pode falar. Sim, vai. É uma chatice, né? Ficar falando da gente mesmo. Eu não gosto muito, não me sinto muito confortável, mas só para dar algumas referências, eu sou formado em administração em São Paulo, fiz na PUC São Paulo. Depois eu fiz meu MBA nos Estados Unidos, morei lá 3 anos, fiz meu MBA na George Fox University. Tive uma série na minha carreira, uma série de cursos que eu fiz, que eu fui me especializando para me preparar para a jornada profissional. Então, fiz cursos na Berkeley, fiz cursos na Wharton, IMD, em Lausanne, Cambridge Institute. No Japão, fiz cursos também. Passei por um tempo aqui na minha jornada como diretor da ABAG, né, conselho diretor da ABAG. Foi ali de 2018, 2020, uma época bem difícil, né, que foi a Covid ali, nossa, né, algum momento de Covid, então nossas reuniões passaram a ser online por muito tempo, por 2 anos quase ali, na ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e atualmente eu estou como sócio, eu sou sócio do Grupo Jato, mas eu estou como presidente do Conselho de Sócios, também estou como presidente do Conselho Curador da Fundação. Quem quiser conhecer a Fundação, vai ser um prazer enorme receber vocês aqui. Sou membro do Conselho de Administração também do Grupo Jato. Nós temos vários conselhos de administração que são divididos por indústria, né? Dependendo da indústria, os membros variam, né? Mudam assim, dependendo da especialidade. Sou presidente também da Tridon Venture Capital, que é uma iniciativa que começamos aí, se não me engano, 2019. Sou presidente também do Conselho de Administração do CIAG, que é o Centro de Inovação do Agronegócio. Sou membro também do Conselho Curador do Vale do Genoma, lá no Paraná. E, mais recentemente, fui nomeado aí membro do Conselho Superior da FAPESP. É uma nomeação feita pelo governador Tarcísio, né? E aí iniciei recentemente lá, participei de uma reunião, fui nomeado agora em outubro, né?
E Legal. estamos aí com mais esse desafio também. E, ô Shun, acho que uma coisa bem interessante, assim, né, cara, que você foi comentando, a sua atuação, não só dentro da empresa, mas também fora, em outras organizações e tudo mais, e essa nomeação mais recente, né? E isso, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que tem uma influência muito grande no impacto que a Jacto trouxe tanto para a região, né, ali, inicialmente, depois estado, depois país, e hoje, porra, né, presente no mundo aí de uma maneira geral, né, cara? Eu, particularmente, como eu contei lá no início, né, cara, eu gosto pra caramba da história do nascimento da Jacto, mas não tenho certeza se todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem esse conhecimento, né, cara? Hoje você fala de Jacto, você vai nas feiras, você vê lá os stands lindos, maravilhosos, né? Mas, cara, não começou assim, né? Começou pequenininho, né, cara? Teria como você contar pra gente como começou lá com seu avô e tal? Claro, Paulo, vou dar uma versão resumida, né? Porque são Claro. 77 anos de história. Mas assim, a versão resumida, e é uma história muito bonita de ser contada, né? Porque é uma história de suor, de lágrimas, de sangue, de desbravamento, né? Vamos dizer assim, não só do meu avô, como de vários imigrantes que vieram para o Brasil, né? Isso, claro. E meu avô, na verdade, ele veio para o Brasil em 1932, né? O Japão estava vivendo um período muito difícil nessa década de 20 a 30, né? De 24 a 34, uma grande crise. Absolutamente, não havia absolutamente nenhuma oportunidade para o jovem japonês. Então, você imagina uma economia toda quebrada, sem perspectiva de emprego. Então, o Japão começou, na verdade, incentivar os japoneses a migrarem para outros países. E nessa migração, né, tentar dar a eles uma oportunidade de vida para que eles pudessem depois voltar e ajudar o Japão. O que aconteceu é que meu avô, ele decidiu vir para o Brasil, né? Ele era, na verdade, meu avô é o segundo filho homem, né? Muita gente não sabe Shunji Nishimura, né? Mas o Shunji, o Ji vem de dois. De Ele era o dois. segundo, ele era o segundo filho homem. Meu pai é Jiro, né? Também é segundo filho homem, por causa do Ji. E eu sou Shunjiro, que é a junção de Shundi com Jiro, que também sou o segundo filho homem. É só uma coincidência, mas para o segundo filho homem no Japão naquela época, não havia absolutamente nenhuma oportunidade, porque toda a herança era passada apenas para o primeiro filho, para que esse primeiro filho desse continuidade, né, ao legado da família. Meu avô, sendo o segundo filho homem, e ainda num país em crise, ele viu que não tinha outra oportunidade para ele, então migrou. E aí ele veio para o Brasil. Naquela época existia vamos dizer, uma propaganda assim que se você viesse para o Brasil, você se tornaria um rico fazendeiro em 2 anos. Fake news já existia desde Fake aquela news. época, né? Só Sim. tinha outro nome, talvez. Mas ele veio, né, vamos dizer, como uma alternativa aí para tentar ajudar a sua família. Veio parar no Brasil, ele chegou aqui na verdade, ele chegou aqui na Baía da Guanabara, ali no Rio de Janeiro, né, para fazer o processo migratório, mas ele depois desembarcou no Porto de Santos. E aí, meu avô, ele veio formado como um técnico agrícola, um técnico mecânico. Na verdade, ele fez uma formação técnico-mecânica ali na sua origem, ali no Japão, e foi muito interessante que ele fez uma escola preparatória. O Japão, você vê que ele é assim, tão preocupado com a questão comunitária, né? Com a questão do coletivo, que eles preparavam os seus jovens para que eles pudessem migrar para outros países. E aí meu avô fez essa escola técnica agrícola chamada Hikokai e se formou em técnico, não era técnico agrícola, desculpa, técnico mecânico, se formou em técnico mecânico. E aí também que foi muito interessante ensinar o cristianismo para o meu avô. Isso eu acho muito interessante, porque na década de 30 no Japão, o Japão é um país muito fechado, né? E na década de 30 eles ensinaram o cristianismo para o meu avô, porque eles falaram, você vai para um Brasil. O Brasil é um país cristão, você é budista, se você não entender a religião, a cultura, você não vai ser bem sucedido. Então olha que interessante, ensinaram o cristianismo para o meu avô no Japão na década de 30. E ele veio para o Brasil, na verdade, impactado por esses 2 últimos anos que ele teve de formação nessa escola, né? Não só pela questão técnica mecânica, mas também impactado pelo cristianismo.
Então ele veio com todos esses valores, carregando todos esses valores dentro de si, e fala que quando ele chegou no Brasil, trouxe uma Bíblia, trouxe US$ 100 e trouxe seu diploma de técnico mecânico. E veio assim, com uma mão na frente e outra atrás, começou a trabalhar ali, na verdade, em Botucatu. Ele trabalhou numa fazenda de café. O trabalho era muito difícil para o meu avô era muito franzino, né, pequenininho, e ali era trabalho de boia fria mesmo, de sol a sol, né, imagina nessa época aí, 1930, as condições muito precárias, né, era praticamente quase que um trabalho escravo ali, praticamente tudo no trabalhava braço, né, cara? no braço, trabalhava por comida. É até interessante que meu avô, ele criou uma própria enxada, assim, porque a enxada que o pessoal lá, os boiafristas estavam acostumados, era enxada pesada, grande, né? E ele não conseguia, doía muito para ele, era muito pesado. E ele fez uma mini enxadinha, né? Fez uma enxadinha pequenininha para ele poder carpir. Então, quer dizer, mesmo nas dificuldades, ele foi colocando ali uma forma de se adaptar, né? De se inovar ali e fez a sua própria enxadinha para poder fazer o trabalho. Mas assim, encurtando a história, meu avô trabalhou muito nesse café e eu na colheita do café, o café sempre foi, o gargalo do café no Brasil, na história do Brasil, sempre foi a questão da colheita, né? E aí se colhia café naquela época na mão, puxando, né, de galho em galho. Você puxava galho, ramo por ramo na mão, espalhava uma lona no chão, depois catava a cereja. Meu avô, eu lembro dos vídeos, né, os vídeos não, eu pessoalmente vivi muito com meu avô, ele falava que a mão dele estava sempre em carne viva, porque nunca cicatrizava por causa desse trabalho duro, né? Então, meu avô trabalhou no café, depois de 1 ano, 2 anos trabalhando no café, ele resolveu mudar para a cidade, tentou fazer um negócio, não deu certo, foi para o Rio, que é onde ele, na verdade, tinha chego a primeira vez, se encantou com a Baía de Guanabara, achou que lá ia ter oportunidade. Não tinha, né? O Rio não tinha muita indústria na época, então ele foi lá, trabalhou de garçom na casa de nobres, né? Nobres portugueses ali. E sempre, na verdade, no coração dele, ele tinha essa questão de que se você quer evoluir, você tem que fazer mais do que lhe é pedido. Tá? É interessante algumas coisas dos valores que ele trazia, né? Então ele estava lá servindo, mas tentava fazer melhor. Foi lá e plantou uma horta na casa do nobre para cuidar, para dar um alimento saudável, sempre fazendo mais do que era pedido. E aí às vezes vinham ali pessoas dar uma gorjeta para ele, né? Ali autoridades que viam o serviço dele e davam gorjeta. Ele falava, não, não, eu já sou pago pelo que eu faço, não preciso de gorjeta, né? E aí depois o próprio dono lá, o senhor da nobre, falou, não, mas você faz muito além do que é pedido para você, aceita, né, essa gorjeta. Mas enfim, ele tinha uma filosofia que ele falava assim, 8 horas você tem para dormir, 8 horas você tem para trabalhar e 8 horas você tem para progredir de vida. Então, de quando ele chegou no Brasil até quando ele faleceu, né? Meu avô faleceu com 99 anos. Eu lembro que com 95 anos de idade, todo dia ainda ele ia para a fundação, né? Ia lá, ficava um pouquinho, mas todo dia ia. E na Jato, toda a filosofia da Jato foi criada em cima disso. Se você quer progredir, você tem que, né, pegar essas 8 horas, né, fazer uma boa gestão do seu tempo e fazer coisas que vão te levar para frente. Então, essa é um pouco a história. Depois, assim, meu avô, depois veio, só resumindo, veio para o interior, porque ele tentou a sorte em São Paulo, tentou a sorte no Rio, não deu certo. Ele pensou assim, ó, foram 7 anos muito difíceis que ele não conseguiu ser bem-sucedido, só conseguia comer pão com banana, né? Tem até uma piadinha, assim, que o pessoal fala num livro que ele escreveu, que o pessoal fala, pô, japonês, você gosta de pão com banana, hein? Mas era o único alimento que ele conseguia pagar, pão com banana, né? E ele um dia pensou, cara, se eu pegar o trem, se eu for para um lugar do interior, talvez haja mais oportunidades do que para mim aqui nas grandes capitais, onde eu não falo a língua, né, onde tem muita, né, já tem outras mais pessoas, mais concorrência de trabalho. Então um dia ele foi lá na estação, né, e ele foi na estação da Sé ali e ele chegou lá e falou, olha, eu quero a passagem para o lugar mais longe daqui, de a São última Paulo. estação.
E aonde que era, né? Na verdade, naquela época estava se abrindo a estrada aqui, né? Oeste Paulista, né? Pro sentido interior. E a última estação era Pompeia. Pompeia, na verdade, não havia mais trilho para frente de Pompeia. Então, ele veio parar aqui em Pompeia porque Pompeia era o fim da linha. E aí foi assim que ele veio parar aqui, né? A gente até brinca, muitas pessoas perguntam, mas por que que vocês estão em Pompeia? Vocês estão longe de cliente, estão longe do agro, estão longe do porto, estão longe de, né? A gente fala, não, porque meu avô pagou a McKinsey, fez um grande business case ali, estudou, e Pompeia era o centro, na verdade, a brincadeira, né? Pompeia era o fim da linha. Sim. Então a gente não tem nenhuma dificuldade de falar dos nossos humildes começos, né? E de como que a coisa começou. E foi muito simples mesmo. Veio aqui por questão de sobrevivência. Quando ele chegou aqui, ele abriu ele conseguiu alugar uma casinha, não era nem uma casa, essas casas que era tudo casa de madeira, né? Pau a pique ali. Sim. E ele conseguiu tipo uma mini garagenzinha ali, emprestada, alugada, e ele colocou ali uma placa, conserta-se tudo. E foi assim que, na verdade, começou a nossa origem, né, e a nossa história. Ele começou consertando coisas que quebravam aqui em Pompeia nessa época. Então, consertou, soldava bacia, desamassava latinha. O pessoal trouxe para ele uma vez uma espingarda para ele consertar. Quer dizer, tudo que havia de Tudo. necessidade, ele começava a tentar ajudar as pessoas, né? E aqui na verdade, Pompeia era um polo, na verdade, de algodão. Essa região aqui foi muito forte no algodão no passado. Inclusive, havia 3 multinacionais aqui em Pompeia do algodão. Existia uma demanda muito grande de assistência técnica e peças para se combater o problema, principalmente de ferrugem, né, que estava acontecendo na lavoura aqui. E aí, como a gente estava vivendo essa época de guerras e entre guerras, né, se fala de 30, 40 ali, Sim. o que acontece é que toda a indústria mundial focou no setor bélico. Então, deixaram de dar assistência para qualquer tipo de maquinário, né? Então, tudo que havia aqui no interior paulista, aqui naquela época, era importado. Mas, por causa que toda a indústria se virou para suprir a indústria bélica, então todos os agricultores ficaram na mão aqui, em Sim. questão de maquinário. Então, meu avô ficava consertando todas as máquinas que iam quebrando aqui dos fazendeiros. E um dia um fazendeiro chegou e falou assim, Nishimura, eu não quero mais que você fique consertando essas máquinas, eu quero que você crie a sua própria máquina, a sua versão. E esse aí foi um insight, um desafio que acho que meu avô internalizou e falou, tá bom, vou aceitar esse desafio. E aí ele criou a sua primeira polvilhadeira, né? E a Uhum. polvilhadeira naquela época, você não era um pulverizador. Polvilhadeira, ela na verdade, ela joga pó, né? Jogava Pó. o pó químico que era a forma de combater a ferrugem naquela época. Então, por isso que chama polvilhadeira. Então, a Jato iniciou nessa questão de proteção do cultivo por causa dessa questão dessa polvilhadeira, essa bendita polvilhadeira, que aliás nós temos ela ali no museu, que foi a Legal. invenção dele para poder suprir uma necessidade da comunidade naquela época, né? Sim, sim. Legal. E a história vai, e a Jato foi. Depois eu posso, talvez, quando estou falando da origem, né? Eu posso falar Sim. depois mais do desenvolvimento, de como as coisas foram acontecendo, mas essa é a origem da Jato e por que a Jato está hoje no agro, né? Sim, sim. Cara, você vê, né? Eu falei, eu brinquei ali no início, né? Sobre a improbabilidade, né? De uma empresa desse porte nascer em Pompeia. Mas você vê que nada é por acaso, né, cara? Assim, tudo na verdade, no fim do dia, ele tem a ver com o trabalho e com a visão, né? Quer dizer, eu vou sempre Exato. fazer mais do que me pedem, eu sempre vou, né, ser o mais solícito e ajudar mais as pessoas que é possível. E daqui a pouco um cara, né, vem te dar um insight desse, pô, por que você não fabrica suas próprias máquinas e aí instala, né, na cabeça das pessoas? Acho que assim, sempre existem pessoas que passam pelo seu caminho, né, cara, que te dão algo em troca simplesmente porque é você, né? E eu acho que tem muito disso, da história e tudo mais, né, cara? Então eu acho isso muito, muito legal. Um ponto que eu queria já trazer
antes até acho que você pode contar um pouco desse processo também, né? Assim, ó, já que óbvio, você foi o início ali, a centelha, né? Como tudo começou, hoje a gente vê o tamanho e sabe da importância que a indústria é hoje para o Brasil, né? Para o agronegócio aqui do estado. Eu comentava com você previamente, né? Que eu vi a entrega do bastão ali da terceira geração, né? Porque na época eu trabalhava no Tripura, com o Roberto e tal. E você contando a história, me vem uma questão assim que é muito interessante. Assim, cara, olha a grandiosidade disso, né, cara? Às vezes a gente pode pensar que é difícil, que tem todo um processo. Eu sei que se você foi se preparando para isso, né, ao longo da sua carreira, cara, mas como que tem sido para você encontrar o seu próprio caminho aí dentro de um legado tão forte, né, dentro da empresa, assim, cara? É muito interessante a nossa história, porque, assim, a primeira geração, que foi o meu avô, foi uma geração que não teve escolha. Era a questão da sobrevivência. Então, o meu avô, ele tinha que criar algo, ele tinha que empreender para sobreviver. Passou muita fome, teve muita dificuldade, foram, assim, décadas ali, né, de muito trabalho, né? Meu avô trabalhava das 5 da manhã até as 8, 9, 10 da noite, direto, né? Tem até um caso muito engraçado, assim, que fala aí uma vez, né? Caso real, né? Que o meu avô tava lá e tava na sua oficina e um dia o delegado de Pompeia chegou para ele e falou assim, senhor Nishimura, tem um vizinho seu que está reclamando que você faz barulho muito cedo. Aí ele ficou todo preocupado, né? Falou, moço, mas, por favor, senhor delegado, conta para mim quem que é para eu, né, pedir desculpa e tal. Não queria, né, atrapalhar ninguém. Aí o delegado deu um sorrisinho e falou, sou eu, senhor Nishimura. O delegado era vizinho ali da oficina dele, né? Então, depois eles ficaram grandes amigos, mas mostra, né, como era a questão do trabalho duro, né, para ele, a questão da sobrevivência. Então, a primeira geração teve esse foco muito na questão de criar algo para poder sobreviver. A segunda geração, que veio depois com meu pai, os meus tios que trabalhavam com meu avô, eles, na verdade, vieram com uma missão já diferente. A segunda geração veio com uma missão de fazer gestão de algo que existia. Então, o perfil, a mentalidade, vamos dizer, a missão da segunda geração já era diferente, não era para ser tão empreendedora, era para ser mais gestora, né? Ajudar meu avô a crescer os negócios e expandir a jato. Andando 40, 50, 60 anos para frente, chega a terceira geração, né? E a terceira geração chega num momento completamente diferente da segunda e da primeira. A terceira geração chega num momento onde estamos fazendo transição, onde trouxemos um processo muito rico de governança para dentro do grupo. Hoje o grupo é uma referência em governança corporativa, é uma referência em transição geracional, né? Quando a terceira geração começou a chegar, a gente entendeu, e isso também para mim foi um aprendizado de eu tentar entender qual que era daí então o meu papel e o meu chamado dentro de todo esse contexto. Bem, a verdade poucos de nós da terceira geração queria se envolver na Jato, mas deixa eu explicar aqui o que acontece. Quem conhece a nossa história mais profundamente, tem até um livro que chama Caminhos e Legados, que eu tenho ele aqui, estava procurando, está aqui eu acho que você deve ter já recebido uma cópia. Eu tenho ele aqui, que foi assinado até pelo seu Chiro, né? Ah, que legal. Então, esse livro, ele conta a história de famílias empresárias e conta por que a nossa família foi bem-sucedida, né? E a nossa família foi bem-sucedida baseado em duas coisas, amor e perdão. Isso são coisas que são difíceis, assim, às vezes, de falar no mundo corporativo, porque as pessoas, às vezes, não expõem as feridas, mas o fato é que, no nosso caso, nossa história é sobre amor e perdão. E teve um momento muito difícil da nossa história na segunda geração, onde teve, vamos dizer assim, um clímax de uma crise, né? Na época, meu pai era o presidente da Jato, meu tio, Jorge, era o diretor industrial, e eles na verdade, o Brasil estava passando por uma crise muito grande, década de 80, né? Inflação astronômica, aquelas inflações, né? Que realmente não tem nem como você fazer planejamento.
a crise na agricultura brasileira, commodities, enfim. E aí, o que aconteceu? O meu pai foi mandado embora, ele foi demitido da Jato como presidente, e ele era o primeiro presidente depois do meu avô, ele quem havia sucedido o meu avô. O problema não foi, na verdade, o fato do meu pai ter sido mandado embora. O problema foi a forma como foi feito, né? Então, nesse livro aí, Caminhos e Legados, fala sobre por que que meu pai ficou muito ferido com isso. Não foi pelo fato, sim pela forma. A forma como foi feita foi uma coisa, foi um arquitetado, um teatro, né? Vamos dizer assim, que meu avô fez lá, que era a forma que ele, talvez não sabendo lidar com todas as questões, foi a saída que ele encontrou mais fácil de fazer a coisa acontecer. Depois meu pai descobriu, né, que tinha sido já uma coisa, já uma puxada de tapete pré-programada. Se tivesse falado com ele teria, ele fala assim que ele teria toda a compreensão de sair, não teria nenhum problema. Mas porque foi feito de forma enganosa, né, como se fosse uma punhalada pelas costas, ele ficou muito chateado. Anos se passaram e a gente teve essa crise forte dentro da nossa família, da segunda geração, entre os irmãos, né? Muita crise, muita briga. Eu fui criado com meus primos, na terceira geração. Meus primos, de infância, eram os meus melhores amigos. E aí, para nós, assim, eu via só meu pai estressado, depressivo, bravo, brigando com os irmãos. E isso, para mim, foi muito chocante. E tanto para mim quanto para meus primos, eu acho que nós falamos, assim, nós absorvemos tudo aquilo e assim, acho que criou um trauma, talvez assim, em nós, no sentido, cara, eu não quero fazer parte disso. Se isso é a empresa, né, se toda essa carga emocional faz parte da Jato, então eu não quero fazer parte disso. Então, o que aconteceu, na verdade, é que a terceira geração que passou por esse momento de crise junto com a segunda geração, vendo todo dia essa crise dentro de casa, nos almoços de domingo, né? Imagina que a gente almoçava todo domingo junto, porque a minha avó fazia questão de que a família se encontrasse, né? E isso é muito legal, porque fortaleceu muito a nossa família. Mas imagina o clima nas reuniões de almoço, né? Era algo terrível, assim. Um não olhava pro outro, todo mundo com cara fechada, aquela brigaiada toda. E nós, primos, que éramos os melhores amigos, assim, a gente. E eu falo por mim, eu falei, cara, eu não quero isso, porque eu não quero viver assim com os meus primos, eu não quero esse tipo de carga emocional, né, de estresse para minha vida. Então, eu estou falando tudo isso para dar um contexto de como que a terceira geração foi chegando, né, na empresa. Então, nós chegamos aí na terceira geração. Outra coisa que aconteceu é que havia um gap geracional entre a segunda e a terceira. A segunda geração demorou muito para ter filhos. Isso fez com que, quando eles tivessem idade de aposentadoria, nós não tivéssemos filhos e idade mesmo, né? Idade e experiência da terceira geração que pudessem assumir, por exemplo, uma presidência ou tocar os negócios. Isso fez com que, como a gente já estava trabalhando muito forte a nossa governança, né, para melhorar a empresa, melhorar processo, transparência, isso fez com que a gente tivesse que optar por profissionalização das cadeiras executivas. E foi um choque muito grande, porque imagina que numa comunidade onde eles sempre viram o Nishimura à frente das coisas, né? Então você teve meu avô, fundador, meu pai, depois o presidente, acho que ficou 10 anos. Depois teve o Takashi, que era o outro tio meu, ficou mais, acho que uns 7 anos. Depois teve o Shiro, que foi um outro tio meu, que ficou mais, acho que uns 7 anos, né? E aí, depois do Shiro, ele olhou pro Jorge, que era o irmão mais novo dele, e falou, o próximo é você. Eu já tô com... ele falava assim, que ele já tava com a língua de fora, porque, na verdade, é uma posição de extrema carga emocional. Você ser um CEO de uma empresa tem muito, né? Exige muito de você fisicamente, familiarmente, quer dizer, exige em todos os aspectos, né? Intelectualmente, e aquela pressão de ter que dar resultado, etc. Então, meu tio falou assim, próximo é você, Jorge. E o Jorge falou assim, eu não tenho perfil, o Jorge era o irmão mais novo, né? Ele falou, não tenho perfil de executivo, eu já sei disso, né? Meu perfil é mais na área da governança. E ele já estava estruturando a governança corporativa do grupo mesmo. Começamos a criar os conselhos, né? Conselho de administração, conselho de sócios.
E naquela época, então, o Shiro falou assim: tá bom, se não é você, então, nós vamos ter que buscar no mercado. Porque nós, terceira geração, tínhamos lá por volta de 25, 26 anos na época, e realmente não havia, Muito novo, né? muito novo, pouca experiência, estavam sendo bem formados, mas assim, cara, faltava, né, faltava milhagem ainda. Uhum. Profissionalizamos a empresa, então começamos a profissionalizar todas as principais cadeiras de executivos dentro do Grupo Jata foram sendo profissionalizadas. Agora é muito interessante duas questões sobre profissionalização em empresa familiar. Uma que tem a ver com quando você faz uma profissionalização, não necessariamente significa que você não pode ter nenhum executivo familiar lá, mas de fato ela significa que se ele estiver lá, ele tem que estar lá por mérito. Ele tem que estar lá porque ele entrega, ele tem que estar lá porque ele tem responsabilidades, ele tem entregas e ele tem conhecimento e competência para estar lá. E isso não é tão fácil, às vezes você não tem esse perfil dentro da família, tem que ter perfil, né? Tem que ter formação, tem que ter. Então, no nosso caso, assim, porque tinha esse gap de idade, de experiência, contratamos profissionais do mercado, e aí a Jato foi se profissionalizando também. Na verdade, foi muito interessante, porque a Jato deu um salto nessa época também, quando teve essa troca por gestão familiar para gestão profissional. E aí a terceira geração começou chegando nesse ambiente onde já estávamos com a empresa profissionalizada, com uma boa governança. Alguns da terceira geração começaram, óbvio, baseado em formação, baseado em experiência, baseado em vontade, personalidade também, né? Começou a ser avaliado alguns membros da terceira geração, e aí nosso processo de formação aqui, nosso processo de escolha, né, dentro do nosso acordo de acionista, nós temos uma série de regras, então assim, se alguém quiser trabalhar na empresa da família, algum sócio familiar quiser trabalhar na empresa, tem que cumprir critérios, né? Não pode ficar assim. Uhum. Então a gente criou uma série de critérios no nosso acordo de acionista que eram muito rígidos, para falar a verdade. Por exemplo, o membro que se candidatar a uma vaga aqui, primeiro que tem que se candidatar a uma vaga, não vai ter cabide aqui ou cadeira, não vão criar Sim. uma vaga para absorver alguém. Tem que de fato haver uma demanda do negócio, né? E a pessoa tem que ter a competência que atenda o perfil daquela vaga, né? A formação acadêmica, a formação profissional naquilo. Todo o processo nosso foi feito com psicólogos, RH externo, né? Então a gente contratou consultorias para fazer toda a avaliação da terceira geração, porque o RH interno da tua empresa, por mais competente que ele seja, ele nunca vai falar para você, ó, Paulo, teu filho é incompetente, ó, teu filho não serve. Sempre Ele vai não ter vai um falar. viés, né? Sempre vai ter viés, cara. Então, não faz isso com o teu RH, eu acho que é injusto com ele, deixa, né, os terceiros mesmo Sim. avaliarem e falarem, ó, porque aí eles não têm rabo preso, não tem viés, né, Sim. vamos dizer que falariam mais livres ali, né, e foi o nosso processo. Então, nosso processo foi assim, a gente fez várias entrevistas, testes, e no final das contas, eu lembro que demorou 9 meses o meu processo, né? Eu já estava com aquele sentimento, poxa, acho que eu não sou bem-vindo, não. Acho que o pessoal nem me quer aqui, eu vou fazer outra coisa. Mas eu lembro que foi muito interessante o Shiro, meu tio, que ele é muito espontâneo, né? O jeitão dele e tal. E aí, quando a psicóloga veio fazer a entrega, né? Falou, ó, fala de mim e tal. E havia uma vaga que eu estava concorrendo ali para entrar na área corporativa, na área financeira do grupo. E ela falou assim, ó, no final, tá tudo certo, falta milhagem, né? E eu era novo ainda na época. E aí o Shiro falou, a expressão dele, se tacar na parede, gruda então, né? Foi a expressão que ele usou. E aí ela falou, gruda, gruda. Então foi, enfim, depois de 9 meses foi o processo, aí me aceitaram, né? E como eu falei, na verdade, Paulo, eu não tinha intenção de trabalhar no Grupo Jato por essa questão, né, que eu passei, que Sim. a gente passou na terceira geração junto à família. E quando eu fiz o meu MBA nos Estados Unidos, na verdade, meu sonho, a minha carreira era fazer uma carreira solo e eu consegui provar para mim mesmo que eu consigo ser um bom profissional lá fora, né? E fui lá, e na época eu já tinha trabalhado em outras empresas, e trabalhei numa empresa japonesa lá. E aí, quando eu terminei o meu MBA, na verdade foi 2008,
E 2008 foi a grande crise, né, do Lehman Sim. Brothers ali nos Estados Unidos, 2008, 2009. Subprime, né? Isso. E aí todo lugar lá estava demitindo, não tinha nenhum lugar que estava contratando. E eu, como meu MBA tinha terminado, eu tinha que ter um visto para poder permanecer nos Estados Unidos, né? Aí tinha que fazer um visto de trabalho. Então, como ninguém estava contratando, eu voltei para o Brasil. E aí, de fato, o meu MBA foi um MBA muito interessante porque me fez refletir muito sobre propósito, né? Sobre propósito, como que eu quero gastar o resto da minha vida, no que eu quero investir no resto da minha vida. E quando eu estava lá no MBA e pensando bastante sobre isso, e observando que eu teria que provavelmente voltar para o Brasil, eu cheguei à conclusão de que eu comecei a olhar as empresas do Brasil, quais empresas que de fato eu reconhecia que valeria a pena eu investir minha vida naquilo, eu dedicar minha vida para aquilo. Eu tinha muito essa questão do senso de propósito. Uhum. E olha, Paulo, eu vou te falar, não achei muitas empresas, sabe? Eu não consegui de fato assim achar, poxa, essa empresa eu gostaria de trabalhar. Teve três ali que eu falei, eu acho que essas três daria. E eu acho que valeria a pena investir ali. Meu tempo, meu trabalho, minha dedicação. Mas, de fato, o Grupo Jato era um deles, né? Uhum. O Grupo Jato era um deles, observando toda a nossa história, toda a construção, todo o legado, tudo aquilo que foi, né, feito, todo o suor, sangue, lágrima, toda a nossa comunidade. E os valores, né? O que mais me trouxe de volta para Jato foi a questão dos valores do grupo, que eram completamente valores que eu acredito, que creio que vale a pena viver e batalhar, né? E lutar por eles. Então, assim, foi interessante que depois de toda essa reflexão e essa caminhada externa, ter trabalhado em outras empresas, né? Que, aliás, faz parte do nosso acordo acionista, você não pode vir trabalhar na empresa se Direto. você não trabalhou fora, né? Tem que aprender a servir, tem que aprender a bater cartão, tem que aprender a ser funcionário antes de querer vir para, né? Para dentro da Uhum. empresa e querer. Senão você vem aí meio manco, né? Vem com só com um lado da moeda Sim. e torna-se um profissional mais manco. Então, assim, a minha jornada foi essa e claro que, assim, na verdade, eu me preparei. Eu não sabia exatamente o que eu faria da minha vida, mas eu sabia que era na área de administração. E eu fui agarrando todas as oportunidades que eu tinha, seja de estágio, de emprego, de formação, né? Toda a formação que eu achava interessante, por isso que eu falei aí, tive formação em escolas tops no mundo, né? Que eu consegui fazer cursos, me especializar, porque eu sabia que uma hora, independente de ser dentro do grupo ou fora do grupo, eu teria que estar pronto. Então, Sim. a questão foi de não deixar as oportunidades escaparem pela mão, né? Se preparar sem saber direito o que viria no futuro. Mas foi nesse contexto que eu voltei para Jato, né? Isso foi em 2009, fim de 2009, que eu fui contratado na Jato. E aí entrei como um coordenador júnior lá, na área corporativa. Estava se construindo naquela época a governança corporativa, né? E estava se construindo uma área corporativa e serviços compartilhados que fariam atendimento às diversas companhias do grupo. Então Uhum. estava se formando essa área corporativa, precisava de um PMO na época, né? Um PMO para fazer gestão de CAPEX, de projetos, de investimento. O meu background era financeiro, né? Eu formei, especializei na parte de finanças, trabalhei em banco, fazendo avaliação, né, de crédito de empresas. E aí foi um fit meio que natural, né? Comecei ali de baixo, né, bem assim. E essa experiência foi muito legal porque, assim, quando a gente vem para uma empresa familiar, nós sendo um membro familiar e trabalhando na empresa da sua família, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque, de fato, as pessoas na empresa nunca vão te tratar você igual. Sim. Nunca. Esquece isso. Falar que, não, aqui você vai ser tratado. Pode até estar no papel, mas na prática as pessoas não vão te tratar igual. As pessoas sempre vão te olhar como um acionista, sempre vão, independente da posição que você exerce lá, né? Então, a grande questão para mim foi de tentar entender que chapéu que eu vestia em cada fórum que eu estava.
Então tinha fórum, que era fórum de acionista, que eu estava lá, e eu daí tinha voto superior às decisões, inclusive dos meus chefes que estavam no executivo. Mas aí eu tinha que entender que, pô, agora tira o chapéu de executivo, põe papel de acionista. Sai desse fórum, voltou para a operação, ó, você tem chefe para reportar, você tem metas, você tem que entregar, você tem projetos, e ali o seu chefe, ele é superior a você. E aí, Uhum. então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem empresa familiar e a gente vem trabalhar dentro da empresa familiar, a gente primeiro tem que entender que as pessoas nunca vão nos tratar igual. Só que a nossa postura, sabendo disso, é provar, né, para nós mesmos e para eles que não, eu estou aqui para entregar, eu estou aqui para adicionar, eu estou aqui para trabalhar. Então, vai muito da minha postura com relação a isso, mais do que a postura deles com relação a mim. Sim. Nunca vai ser igual. Então, eu sempre, nunca vão me tratar igual. Então, eu sabendo que eles vão me tratar diferente, eu preciso me policiar mais ainda para que eu consiga, de fato, estar ali e comprovar para os outros que eu estou ali, não pelo meu sobrenome, Nishimura, mas eu estou ali porque eu creio que eu tenho entregas que eu consigo ajudar, que eu consigo agregar. Às vezes a gente olha de fora e não sabe, né? De tudo que acontece aí. Eu entrevistei recentemente o seu Jurandir Barroso, que ele é de um outro grupo, né? É um grupo chamado Multibelt. E, por exemplo, eles já foram o caminho totalmente contrário. Só, aqui a gente não contrata a gente da família, dos sócios. Então, assim, tem maneiras e maneiras de lidar com isso, né, cara? E quando você fala de uma empresa que é familiar, você está falando não apenas do ponto de vista profissional, mas tem toda uma história por trás. Então acaba que se torna um pouco mais difícil para quem está ali dentro, né, cara? Porque no fim do dia recai sobre os seus ombros também, né? Um pouco dessa responsabilidade, eu diria, né, cara? Então, de longe sempre parece que são as mil maravilhas, mas quando a gente olha de perto, normalmente tem bastante coisa a ser resolvida, né, cara? E essa história sua conta um pouco disso também, né, cara? Isso que você falou, viu, Paulo, por exemplo, de empresas que não querem sócios dentro da operação. Existem vários modelos e não tem certo Sim, e errado. Depende muito exato. do momento que a empresa vive, né? Depende muito da governança familiar. Depende. E assim, hoje no nosso grupo, eu diria que assim, eu sou um executivo do grupo, mas eu sou um executivo de governança. Eu não sou um executivo operacional. Então, toda a parte da operação hoje estão com heads e presidentes hoje profissionais no mercado, que não Uhum. são familiares. Nós, a família, nós estamos bem no âmbito da governança. Então, onde a gente está hoje, né? Por exemplo, meu primo, Ricardo, a gente está na presidência dos conselhos, nas governanças, nas reuniões de comitê, e a nossa posição não é operacional. Então, a gente fala assim, que a gente é nose in, fingers out, né? Nariz cheirando tudo, mas sem botar a mão no volante, para dar essa autonomia para o gestor. Mas, de fato, nós estamos envolvidos em tudo, estamos lá cheirando junto, estamos nas feiras juntos, estamos em negociações juntos. Então, quer dizer, tem ainda muito essa questão da presença do acionista envolvido na Sim. governança, né? Nas decisões grandes de conselho, decisões de investimento, decisões de phase-out, decisões de M&A. Tudo isso passa pelo acionista Sim. e decisões de longo prazo. Então, eu sou executivo da Jato, mas nessa área da governança. Então, eu estou, na verdade, olhando o longo prazo, estou olhando as grandes decisões, claro, decisões do conselho de administração também, que são de curto prazo, mas a execução mesmo está na mão dos executivos de mercado. E eu vou te falar que é um prato cheio, parece que não, mas nós não somos aquele tipo de conselho que se reúne uma vez por mês só, né, toma brincando, né, o chá das 5 e vai embora. Aqui a gente é full time, né, eu sou hoje full Uhum. time e tem demanda para estar full time dedicado aí a todas as questões de governança, questões da família, da sociedade, né, e dos conselhos, né. Legal. Legal. Ô, Chum, eu não quero alongar muito aqui também mais, cara, porque eu sei que você também tem bastante coisa para fazer, mas eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Como você viu, meu sobrenome também tem origem de japonês, né? E japonês, uma coisa que eu percebo e eu vejo em todos eles, que a educação é sempre uma coisa super importante, né? Nunca é deixado de lado a parte da formação e tal. Sempre há uma importância muito grande nisso, né, cara?
E eu estudei na Exalc, né? E, cara, sempre encontro nesse universo de agrônomos e agronegócio, a gente sempre encontra vários amigos e tal. E vira e mexe, a gente sempre ouve falar da fundação, né? Sobre como vocês trabalham essa parte da formação de talentos, de educação mesmo em si, né? Que carrega todos esses valores que você veio contando pra gente, desde do seu avô, a segunda geração, a sua geração que passa por um momento diferente, mas você vê, você tem uma formação muito boa também, né, cara? Então, a importância disso, qual que é, na sua visão, esse lance do investimento em educação, cara, como parte do legado mesmo da empresa, assim, e como que isso, você percebe que isso conecta com o agro como um todo, assim? Ô Paulo, só por curiosidade, você é terceira geração ou quarta geração? Eu sou terceira geração. É Sansei, né? Sei, isso. Teu avô veio de onde, só por curiosidade? Ah, cara, meu avô, eu não lembro o nome da cidade, mas ele já veio na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra. Então ele não veio na geração do seu avô, né? Ele veio Certo. na outra geração que veio no pós-Segunda Guerra. Eles vieram lá para Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. É só uma curiosidade, mas o que você falou sobre a questão da educação, né? A educação, eu acho que assim, sempre foi algo muito forte na cultura japonesa, né? E eu tô falando, o Japão sempre foi muito educado em sentido de formação, né? Uhum. Sempre se vê tanto hoje como naquela época, sempre havia essa preocupação com a questão educacional. Como que começou essa questão de se focar e investir? Porque não é só, de fato, colocar ali uma escola e pôr de pé e pôr professor. Na verdade, a gente De fato. investe, a gente coloca dinheiro todo ano do acionista ali, acreditando nessa questão educacional. Mas da onde que vem isso só para fazer esse pano de fundo? Quando meu avô ele formou não, ele se auto sabotou da Jato. E por que eu quero dizer auto sabotou? Ele com 70 anos, ele decidiu deixar a presidência da Jato. Isso foi 2 ou 3 anos após ele ter lançado a colheitadeira de café, a K3, que foi a primeira colheitadeira de café do mundo e que colocou a Jato num patamar de uma empresa de fundo de quintal para uma empresa que aí estava no, vamos dizer, no spotlight nacional. Inclusive, o vice-presidente veio aqui, várias autoridades vieram aqui na inauguração. E, de fato, a K3, que é a primeira colheitadeira de café do mundo, ela revolucionou a agricultura. E o Brasil, 10 anos depois, porque você teve que fazer adaptação, né, na forma de plantar café e tal, o Brasil passou a ser grande exportador de café, muito graças a essa questão da tecnologia para a colheita, que era o grande gargalo, né? Quando meu avô aposentou, então imagina que ele aposentou nos seus 70 anos no auge. Ele estava no auge, assim, ele aí, a Jato era conhecida nacionalmente, ele tinha acesso, a gente tem uma parceria, sempre teve um histórico muito forte com a Exalc, né? E aí, meu avô, ele falou assim, ele leu em algum lugar que com 70 anos ele tinha que fazer a transição. Se ele não fizesse a transição com 70 anos, ele não conseguiria mais fazer a transição. Interessante isso. Meu avô lia muito, meu avô estava sempre lendo, sempre pensando. Legal. E um dia ele chegou pro meu pai e falou assim, ó, Giro, a partir de amanhã você é presidente. Foi um choque pro meu pai, né? Porque meu avô estava Nossa, no imagina. auge. Imagina, ele morreu com 99, com 70 anos ele tá tinindo, né? Saúde, assim, Sim. a mil. E aí, assim, ele tinha experiência, conhecimento, conexão e saúde. Então ele tinha tudo para continuar pelo menos mais 10 anos, né? Mas ele entregou ali a chave da Jato pro meu pai e falou, ó, a partir de amanhã você é presidente. Imagino que deve ter sido uma luta interior com meu avô muito grande, porque ele é o fundador, né? E o fundador, aquele cara que é o empreendedor, que criou a coisa, a empresa passa a ser o bebê, né? Sim. O filho, né, dele ali. E quando ele entregou para o meu pai, na verdade a Jato, foi muito interessante que aí ele ficou encostado na casa dele lá lendo jornal. E meu avô, extremamente ativo, nunca vi meu avô parado, tava sempre pensando, sempre fazendo, sempre lendo, sempre, né? Aquele cara que dormia 4 horas, 5 horas por noite só e o resto só trabalhando. E aí meu pai viu aquilo lá com meus tios e falou, ó, pai vai morrer. Deixar ele Não vai lá dar lendo certo, jornal né? todo dia não vai dar certo. Temos que criar alguma coisa para ele fazer. E aí, resumindo a história,
meu avô começou a pensar o seguinte: então, o que que eu vou, já que eu estou terminando essa fase do ciclo da Jato, o que que eu vou fazer para deixar, né, um ato de gratidão ao Brasil? E aí eu quero fazer o parênteses: por que que um ato de gratidão? Meu avô, ele era muito grato ao Brasil, porque ele veio aqui um imigrante pobre, né, sem nenhuma perspectiva, e ele fala que o Brasil abraçou ele, deu oportunidades para ele. Lógico que não veio de graça essas coisas, muito trabalho, muito suor, muita lágrima, mas, de fato, ele conseguiu ser uma pessoa bem-sucedida. E ele Uhum. tinha muita gratidão, né, ao Castelo Branco bom, como você falou no começo, dessa chancelada que ele teve, porque ele precisava importar uma máquina, né, da Alemanha e ele não tinha dinheiro para pagar o imposto de importação. Então ele só tinha dinheiro para comprar a máquina. Então ele conseguiu essa audiência lá em Brasília, o Castelo Branco foi recebido pelo presidente e ele fala assim que aquilo tocou profundamente o coração dele. Né? Ele até fala no livro dele um relato que ele fala no Japão, eu não seria nem atendido por um ministro. E aqui estou eu, né? Um japonês que mal fala português sendo atendido pelo presidente da República. E aí o presidente autorizou ele a trazer a máquina sem ter que pagar o imposto compulsório, entendendo que seria muito bom para a agricultura. E de fato Uhum. foi, né? De Sim, fato, sim. essa máquina deslanchou a jato, deslanchou e trouxe a tecnologia de plástico para dentro da agricultura, que até então não tinha, tudo era importado. E aí meu avô falou assim: então tá, eu tenho muita gratidão ao Brasil, meu coração é imensamente grato ao Brasil. E ele falou assim: o Brasil é muito generoso, sempre me deu mais do que o meu trabalho merecia. Então o que que eu vou deixar? Eu quero deixar alguma coisa pro Brasil. Então ele começou a pensar: vou deixar dinheiro? Ah, brasileiro não é bom com dinheiro, não. Não vou deixar dinheiro, vai gastar tudo, vai gastar em coisa Vai errada, acabar. vai acabar. Então ele pensou: não, o Brasil precisa de bons técnicos agrícolas. E aí ele foi e formou, então, ele resolveu daí então criar a fundação, porque aí ele falou assim: se eu deixar investir na educação e investir em bons técnicos, o Brasil vai ser bom para o Brasil e isso vai dar frutos que vai render por anos. Sim. Então ele começou a fundação, teve parceria da Exalc, teve parceria com a Unesp, enfim, várias escolas que nos ajudaram, várias pessoas que nos ajudaram a criar a fundação. E a fundação foi com esse intuito de trazer formação educacional para o Brasil. Naquela época, você só formava agrônomo Uhum. nos cursos aí. E, na verdade, como que começou a acontecer a mecanização da agricultura no campo, o agrônomo ele é muito ligado à questão da produção, né, do manejo, e tinha pouco conhecimento da mecanização. Então, esse curso que ele quis trazer foi meio que para complementar, né, trazendo aí, formando um técnico mais holístico, assim, que entendesse mais de operação, também de maquinário, também de manejo, e foi focar. Então, o foco dele foi se dedicar a criar isso. E o sonho dele era formar 700 formandos, né? Nessa escola que ele criou, e ele conseguiu formar 854 formandos em vida. Então foi um feito muito interessante. A fundação então começou com esse foco, né, a gente fala do obrigado ao Brasil, da gratidão ao Brasil, e depois, assim, hoje a fundação, vamos dizer que ela já diversificou bastante, continua com o foco na educação, que a gente acha importantíssimo, mas hoje a gente já criou parcerias com o FATEC, com o Senai, com Uhum. outras empresas, porque, de novo, né, hoje a necessidade também continua muito séria de de pessoas competentes, né? Sim, A, sim. a gente tem hoje tanto na indústria como no agro, a gente tem hoje um hiato, onde você, na verdade, tem um emprego disponível, mas você não tem pessoas que estão disponíveis para acessar esses empregos, ou porque não querem trabalhar, ou porque Uhum. não tem formação, né, necessária para isso. Então, visto que a gente já tinha a fundação, nós entendemos até olhando a nossa comunidade que se a gente não formasse as nossas próprias pessoas, se a gente não trabalhasse para formar, não só para a gente, para o Brasil, boas pessoas, bons Claro. técnicos para o Brasil, de fato, o Brasil
vai deixar de ser um grande player na onde é o seu principal chamado, que é a sua missão, que é o agro. O Brasil é uma potência no agro, né? Temos terra, temos sol, temos chuva, como nenhum lugar, né? E aí precisa de gente para poder fazer isso. Então, educação para nós continua sendo até uma questão de sobrevivência, tanto para nosso grupo empresarial, como também para o agro brasileiro. Por isso que a gente investe muito na educação. Os caras que vêm aqui se formam de graça, né? E são bem formados. Conseguimos diminuir o gap que existia no currículo das escolas, por ser uma parceria que a gente fez. Nós conseguimos montar grades, né, de currículo que fosse muito atual, né, de forma que o cara que se forma aqui, ele sai pronto para trabalhar, né? Uhum. E a gente tem 90 se não me engano, 98 ou 97% de todos os nossos formandos estão empregados, desde que a gente começou. Isso quer dizer que existe um gap de formação, mas quando você de fato forma bem as pessoas encontram o seu lugar, o seu nicho, né? O seu propósito. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Cara, assim, ó, a gente poderia ficar conversando por horas aqui, né, cara? Mas pra gente ir pros finalmente aqui quase, Chum, tem uma coisa que vocês sempre falam, né, dessa questão dos 100 anos, né? Quer dizer, acho que 2048 a empresa 48. faz 100 anos, né, cara? E Perfeito. acho que, bom, é um pensar a tão longo prazo assim, é uma coisa extremamente difícil para qualquer brasileiro, inclusive nós que somos japoneses brasileiros, né? Uhum. Como que vocês estão enxergando isso, cara? Qual que é o futuro que vocês enxergam, não só para a Jaco, mas para o agro como um todo, assim? E que conselho também você deixaria aí para quem quer construir um legado que dure tantas gerações assim como a de vocês, cara? Na verdade, eu creio que, assim, empresas familiares, e essa é a vantagem de ser empresa familiar, né? A empresa familiar tem uma vantagem que é focar no longo prazo. Quando a gente não é empresa aberta em bolsa, a gente tem, ou se você tem, né, pelo menos a maioria das ações e você tem poder de decisão, você consegue focar o longo prazo em detrimento do curto. O que acontece é que as empresas de bolsa, de mercado, hoje, elas são obrigadas a dar resultados trimestrais para que ela possa daí dar dividendos aos seus acionistas. No nosso caso, como a gente não é empresa pública, a gente toma muita decisão focada no longo prazo, em detrimento, inclusive, às vezes, do curto prazo. Porque nossa missão, nossa visão, nosso entendimento é de legado, de continuidade, e não de pegar uma oportunidade aqui, né, que vai dar bastante caixa aqui, só que talvez daqui 5, 10 anos ela vai dar um problema. Não. A gente já tomou muitas decisões que a gente falou, olha, isso aqui vai até consumir caixa no curto prazo, mas a gente entende que isso aqui vai fortalecer o nosso futuro e o nosso legado. Então, empresas familiares têm essa vantagem de geralmente conseguir focar no longo prazo. No nosso caso, é exatamente isso. E aí, nós entendemos como terceira geração que a missão não acaba e não se encerra conosco, a missão tem que continuar, e nós já temos uma quarta geração aí, como eu já te falei, mais numerosa ainda do que a terceira. Já começamos o processo de formação da quarta geração do nosso grupo também, e isso vai se solidificar lá em 2048, que vai ser mais ou menos quando eu vou estar com meus 70 anos ali, 70 e poucos anos, vou estar transicionando também ali, talvez, se não for antes, né? Mas possivelmente transicionando com a quarta geração. Se a gente não preparar esse caminho de futuro, ele não vai acontecer, ele não vai vir de graça. Então, nós precisamos, na verdade, pavimentar esse caminho. E a pavimentação vem por planejamento, e a pavimentação vem por cara, olhar 100 anos, tá bom, parece longe, mas 2048 são 20 anos. 20 anos, 23 anos, né? 23 anos passam muito rápido. Sim, rápido. E a gente tem aí o tempo a nosso favor para fazer uma série de questões, uma série de planejamentos. Então, você fala aí do Rumo aos 100 anos, que é um projeto que a gente começou internamente, que é realmente tentar enxergar, né, o que nós vamos poder trabalhar e fazer para que a empresa, quando a gente chegar nos 100 anos, nosso grupo empresarial
chegue tão bem quanto a gente recebeu, né? Eu falei naquele vídeo de transição lá em 2019 que nós recebemos um legado assim, talvez um dos mais bonitos. E a gente não quer chegar em 2048 com a língua de fora falando, cara, pega aí agora e se vira. Não, a gente quer chegar lá com fôlego, com expectativa, com inovação, com oportunidades e um legado provavelmente ativo, maior ainda, né? E melhor, não porque nós somos melhores que ninguém, mas é porque nós entendemos que nós temos essa missão como geração de multiplicar os talentos que Deus nos deu e aí entregar esse talento para que a próxima geração dê continuidade a isso. Isso tem bem a ver com a nossa filosofia. Legal, cara. Muito bom. Bom, Shun, cara, agradeço demais aí sua participação aqui no Agro Resenha, cara. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui até agora aprendeu bastante aí contigo, né, cara? E com toda a história aí da Jaque, né? Você vê que tem coisas que elas surgem, né, aparentemente do nada, né? Vamos dizer assim. Mas com muito trabalho, né, cara, bastante perseverança e as coisas dão certo, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Prazer, muito obrigado, viu, Paulo? Prazer aí conhecer você pessoalmente aí, conhecer o seu trabalho. Vou começar a seguir agora de pertinho aí a Agro Resenha. Oh, coisa boa, coisa boa. E conta pra gente então, Chum, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara? Olha, o meu trabalho pode ser acompanhado bastante pela fundação, né? Tem muita coisa que a gente faz ali que acaba nas mídias sociais da fundação, né? Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, no próprio Grupo Jato, ou nas mídias sociais da Jato, né? Da Jato Agrícola. Ali acho que é a forma mais fácil de ver ali algumas pinceladas, né? Dos movimentos que estão acontecendo dentro do nosso ecossistema. Bom demais, bom demais. E, Chu, agora, pra gente finalizar mesmo, nós temos um último quadro aqui no podcast, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Bora. Isso eu não te falei antes, né? Vamos lá. Quiz. Te prometo que não tem pegadinha. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Vamos lá. Shun Nishimura, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta? Cara, eu sou cristão, né? De berço, assim, nascido em lar cristão, então provavelmente são os hinos, né? E eu tenho um que eu gosto muito, que é o Salmo 100, que é um hino que a gente entoava bastante na minha infância, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Essa é fácil. Um dos lugares mais bonitos e mais impactantes culturalmente que eu visitei foi o Japão. Japão. Cara, você sabe que eu faço essa pergunta aí há pelo menos uns 5 anos, cara. O Japão sempre aparece e as características são sempre as mesmas. É interessante, cara. Vale o respeito a pena, pelo próximo, tal, né? Tem isso também. Visão comunitária, respeito pelo próximo, respeito pelos mais velhos, que é algo que acho que a gente se perdeu, né? Não tem mais isso, a honra aos mais velhos. Então, o Japão é diferenciado. Muito bom. E, cara, qual que é a sua especialidade na cozinha, se é que tem? Cara, eu sou chapeiro, né? Eu gosto eu tenho uma chapona aqui em casa aqui que a gente faz ali um yakisoba, faz ali um arroz frito às vezes. Então, eu diria que o yakisoba é a minha especialidade aqui na minha casa aqui. Bom, acho que é a primeira vez que yakisoba aparece aqui, viu? Não, e outra, né? Meus parentes é tudo churrasqueiro, né? Tem o Roberto, o Chiro, meu irmão, meu cunhado. Então, assim, não dá para eu concorrer com essa turma aí. Então, eu me especializei no yakisoba. Muito bom, cara. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira impactou você e que você pode compartilhar aqui com a gente, cara? Tem sim, tem vários livros, mas assim, eu diria assim, de cara, eu sugeriria, principalmente para o teu público que é do agro, se eles puderem ler o Caminhos e Legados, que esse é da nossa família, né? Porque ela é uma história que ensina sobre vida, né? Ensina sobre família, ensina sobre amor. Então, assim, principalmente para esse público do agro, que em grande parte é empresa familiar também,
Eu acho que vale muito a pena falar sobre esse livro aí. Legal. Eu indico. Tenho aqui, já li, muito bom. E, cara, agora uma mais filosófica pra gente acabar mesmo, que é o seguinte: se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? 30 anos atrás, imagine. Eu acho que o meu conselho seria o mesmo que eu daria para o meu filho hoje, né, meus filhos, que é o que eu falei. Agarre todas as oportunidades, não desperdice, né, nenhuma oportunidade que você tem de formação, de profissionalização, de conhecimento, né? Em vez de ficar aí gastando tempo só vendo o Instagram ali, né? E isso consome um tempão. Gasta o teu tempo com sabedoria, buscando conhecimento. Lê a Bíblia. A Bíblia é o meu livro de referência, né? Eu falaria até antes do Caminhos e Legados, é a Bíblia, viu? Sim. É o livro de vida, de referência que eu leio todo dia. Então, assim, não desperdiça nenhuma oportunidade de ser um profissional melhor, de ser um gestor melhor, de ser uma pessoa melhor. Sim. Muito bom, cara. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa minha com o Shun aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce quando você participa com a gente desse processo. Então, assine o podcast em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Acompanhe a gente também lá no YouTube. Esse podcast aqui, assim como vários outros podcasts do Agro, faz parte da Rede Rural de Podcast, que é uma iniciativa da Rural, onde a gente tem aí a maior rede de podcasts do Agro aí do Brasil. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois. Inclusive, o Shun veio através do e-mail aí, ó. Então, funciona, dá certo. E, Shun, mais uma vez, cara, obrigado, parabéns aí pela história, parabéns pelo que vocês têm construído aí. Eu sempre finalizo aqui meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. É o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom que tá tudo certo. Boa. Muito obrigado, viu, cara? Um prazer, Paulo, obrigado aí pela oportunidade aí. Um abraço a todos aí do canal.